Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 21 de junho de 2026. A semana começou com a assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e o Irã, e isso naturalmente trouxe uma postura mais propensa a risco por parte dos investidores e também uma descompressão significativa do preço do barril de petróleo. No entanto, nós tivemos a decisão do FONC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que manteve a taxa básica de juros entre 3,50% e 3,75% ao ano, mas com um caráter mais duro, mais rock, a respeito do que nós podemos esperar com relação, então, aos próximos passos. Foi a primeira reunião com Kevin Warsh, assumindo, então, a presidência do Fed. Nós tivemos uma decisão unânime com relação a essa manutenção. E do ponto de vista da avaliação da economia americana, o crescimento se manteve forte, a inflação passou de um pouco elevada para elevada. Nós tivemos também a retirada do chamado viés de corte com relação ao futuro dos juros, a taxa de desemprego que se manteve basicamente constante e também uma visão benigna, algo novo com relação ao comunicado, no sentido tanto do ponto de vista dos investimentos quanto do desempenho da produtividade. O Kevin Warsh também afirmou que vai criar 5 comitês específicos para tratar a respeito de alguns temas, envolvendo, por exemplo, os tipos de dados utilizados pelo comitê e pelo próprio Fed, também o framework com relação então à inflação, balanço patrimonial do Fed, também o impacto da inteligência artificial para a economia como um todo, enfim, uma série de temas que devem produzir aí alguns resultados que vão balizar então o futuro da política monetária dos Estados Unidos. No entanto, a grande novidade ficou por conta da divulgação dos dot plots, ou seja, da atualização de uma série de prognósticos relevantes por parte dos membros diretores, dos dirigentes que têm então poder de voto a respeito da política monetária americana. Nós tivemos, de uma maneira geral, uma aceleração significativa da inflação, então o núcleo do PCI passou de 2,7% para 3,3% em 2026 e em 2027 de 2,2% para 2,5%. Inclusive, não é em 2028 que nós teremos, então, a inflação, pelo menos medida através do seu núcleo, batendo na meta de 2%. Então, uma trajetória mais desafiadora do ponto de vista dos preços, o que exigirá então uma resposta por parte da política monetária. Então, saímos de uma situação onde se previa um corte de juros para agora um aumento de juros. Então, são 9 membros que prevêem pelo menos uma elevação de 0,25 ponto percentual da taxa básica de juros, sendo que 6 defendem inclusive mais do que isso. E nós temos 8 membros defendendo, então, a estabilidade. Então é um comitê que ainda se mostra bastante dividido e isso naturalmente traz uma série de implicações do ponto de vista dos juros também aqui para o caso brasileiro. E aí dentro da Super Quarta nós tivemos a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, que reduziu a taxa Selic, a taxa básica de juros, de 14,5% para 14,25% ao ano. Uma economia que se manteve sólida do ponto de vista do emprego e que registrou uma aceleração no seu PIB, principalmente no primeiro trimestre de 2026, e de uma inflação que se desgarrou ainda mais da meta de 3%, inclusive ultrapassando o limite máximo de tolerância estabelecido pelo sistema de metas. Cenário internacional ainda desafiador para os países emergentes, de acordo com o comunicado, mesmo com esse memorando de entendimento entre Estados Unidos e o Irã, e com relação ao prognóstico da inflação dentro do chamado horizonte relevante da política monetária, ou seja, o quarto trimestre de 2027, o IPCA projetado pelo Copom passou de 13,5% para 3,7%. No entanto, o comunicado desagradou o mercado de uma maneira geral, sobretudo por conta de duas situações, ou seja, o balanço de riscos da inflação ele ainda é visto como equilibrado, no entanto o comitê optou por adicionar um quarto elemento dentro dos vetores de alta envolvendo os estímulos à demanda por parte do governo federal. Então nós temos 3
vetores de baixa e 4 vetores de alta. Ainda assim, o balanço entre esses riscos está equilibrado, que também me parece um pouco controverso, um pouco estranho. Além disso, eles resolveram mencionar uma simulação que eles fizeram estendendo o horizonte relevante para o primeiro trimestre de 2028, o que também não me parece ser algo muito usual e acaba demonstrando que a inflação, inclusive, fica abaixo da meta de 3% quando se estende, então, esse horizonte relevante. Então, não me parece ser uma abordagem muito convencional. Nós estamos tratando aí de um período bastante longo, onde a incerteza em torno desses números, desses prognósticos, é bastante elevada. Então, isso acabou desagradando uma parte relevante do mercado. As curvas de juros acabaram se inclinando para cima, sobretudo em horizontes um pouco mais longos, um pouco mais distantes. A taxa de câmbio também sofreu uma desvalorização, então foi um combo entre uma política monetária mais dura, que se prevê com relação aos Estados Unidos, e dessa comunicação um tanto falha por parte do Copom. Nós teremos a divulgação da ata na próxima terça-feira, ao longo dessa semana, e isso vai ser importante para esclarecermos aí alguns pontos com relação ao futuro da política monetária aqui no Brasil. Imagino que para a próxima reunião, no mês de agosto, nós teremos um novo corte de 0,25 ponto percentual. No entanto, o ciclo tende a se encerrar por aí diante das fortes pressões inflacionárias que ainda acometem a economia brasileira. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.